Bom dia, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Eu espero que vocês tenham tido um lindo Dia das Mães com seus familiares, com suas mamães, mas os estudos precisam continuar. E hoje nós vamos finalizar o capítulo 3, que fala dos números racionais, e vamos falar primeiro da potência com expoente negativo. Porque vocês já viram que existem números menores que zero, né? Existem números menores que zero, que são os números negativos. Já vimos as potências e a radiciação dos números negativos através dos números racionais. Lembrando aí que o número racional nada mais é do que uma fração. Só que existem também as possibilidades do expoente ser negativo. E o que a gente faz numa hora dessa quando o expoente é negativo? Em primeiro lugar, não se calcula potência com expoente negativo. A gente tem que achar um artifício, um truquezinho, um macetezinho, para que esse expoente, que é negativo, fique positivo. E o truque, né, o segredo para que isso aconteça é, nós vamos sempre inverter a base. Todo número que tiver o expoente negativo, nós vamos inverter a base e ele automaticamente fica positivo. Aqui nesse primeiro exemplo, eu tenho uma fração, né? 2/5 está positiva essa fração, mas o expoente é negativo. Então a única forma dele ficar positivo é, vamos inverter a fração. Se ela é 2/5, ela vai virar 5/2. Fazendo isso, o expoente que é negativo, ele fica positivo. E agora nós podemos calcular a potência normalmente. 5 ao quadrado, para quem lembra, não é 5 vezes 2. 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 2, lembrando que o denominador também tem que ser elevado à potência, tá, gente? Então, 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, 4. Lembrando também que, quando o sinal é positivo, o resultado sempre é positivo, vocês não precisam se preocupar. Apenas quando o número for negativo que a gente tem que observar a regra dos sinais. Como nesse segundo exemplo aqui. Eu tenho uma fração, novamente, menos 4/3, só que agora ela está elevada a menos 3. Não pode ficar menos 3. Então, o que a gente vai fazer primeiro aí? Nós vamos inverter essa base. Se era menos 4/3, passa a ser menos 3/4. Um detalhe, crianças, não mexam no sinal. Porque quando a gente está invertendo uma fração, a gente só está trocando a posição dos números. O sinal negativo ele continua no mesmo lugar. Para que esse expoente que é negativo fique positivo. Agora a gente pode calcular. Menos 3 ao cubo. Vamos fazer conta aqui comigo. 3 ao cubo. 3 vezes 3 que dá 9. 9 vezes 3, 27. Então eu já sei que aqui no numerador eu tenho 27. Agora vamos calcular o denominador. 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Agora vamos observar o sinal, porque o sinal é negativo. Toda vez que o sinal for negativo, opa, para e preste atenção, porque alguma coisa vai acontecer. Quando ele for positivo, podem ficar tranquilos. Agora negativo, ó, vamos lembrar. O número é negativo, o expoente é ímpar, porque o número 3 é ímpar. Então ele vai continuar negativo. Então essa é a resposta, menos 27, 64 avos. Terceiro exemplo, eu também posso ter um número inteiro. Como que eu faço para o número inteiro virar uma fração? Nós falamos disso nas aulas passadas. Basta colocar o número 1 embaixo. Então, se eu preciso que esse expoente, o 4, ele fique positivo, nós vamos inverter essa base, que é o 5 sobre 1. E invertendo vai virar 1/5. E o menos 4, ele vai virar 4. Ficou positivo. Agora eu posso calcular. 1 elevado à quarta potência é moleza. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Lembra que multiplicar por 1 não muda? Continua sempre sendo 1? Por que isso? Porque 1 é um elemento neutro. Então 1 elevado à quarta dá 1. E o 5 elevado à quarta, aí tem que ter paciência para não errar no cálculo. 5, ó, contando no dedo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Ó, multipliquei 4 vezes o número 5, que deu 625.
e 25. Lembrando que o número é positivo, então ele continua positivo, não precisa se preocupar. Ah, professor, e se o número for decimal? A gente também pode calcular o expoente negativo com o número decimal. Como que funciona? A dica que eu dou a vocês, primeiro é transformar o número decimal em fração. Antes de fazer essa conversão, de inverter os números, vamos transformar em fração. Olha aqui comigo, ó, menos 0,2. 0,2 décimos. Então vai ficar menos 2, ó, décimos. Por que só tem um zero no denominador? Porque só tem, ó, uma casa decimal. Bem elevado a menos 2. Que a gente ainda não calculou a potência, a gente só transformou o número decimal em fração. Agora, qual é a regra para o expoente ficar positivo mesmo? Inverte a base. Agora nós vamos inverter essa base, ó. Esse menos 2 décimos vai virar menos 10 sobre 2. E o expoente, que é menos 2, enfim, ficou positivo. E a gente agora pode calcular. 10 ao quadrado, 10 vezes 10. 10 vezes 10 dá 100. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Lembrando que, se o número é negativo e o expoente é par, ele termina sempre positivo. Mas essa fração aqui, crianças, é uma fração aparente. A gente consegue simplificar, ó. 100 dividido por 4 dá 25. Ah, professor, mas eu sou obrigado a simplificar? Sim, sim. Toda vez que a fração ela te der essa possibilidade de simplificá-la, vocês têm que simplificar. É obrigatório. Não é opcional. Tá bom, galera? Agora a gente vai ver uns outros exemplos com expressões numéricas.